Bom dia, bom dia. Bem, gente, hoje eu tô aqui pela primeira vez para mostrar esse deck para vocês, que é um dos clássicos mais antigos que a gente tem, né? Nós temos 3 linhas de tarôs mais conhecidos que permaneceram, né, na atualidade. Eu vou dizer 3 linhas, mas a gente tem mais, vou falar um pouquinho mais. Então, a gente tem o tarô que normalmente a gente utiliza aqui, que é o tarô de Rider-Waite. Eu utilizo o tarô de Rider-Waite com artistas diferentes. Pamela Smith e Rider-Waite, que desenvolveram esse deck de tarô na década de 1930, quase 1930, e de lá para cá todos os outros tarôs se basearam nele. Contemporâneo ao tarô de Rider-Waite, a gente tem o tarô de Thoth, o tarô de Aleister Crowley. Então, também é um tarô bastante conhecido, embora ele tenha algumas diferenças do tarô de Rider-Waite, da linha do tarô de Rider-Waite. Uma outra linha é o tarô de Marcelli, que a gente conhece, e um outro ainda é o tarô mitológico. Tá? O tarô mitológico. Então, depois disso tem outro tarô mitológico que eu mostrei aqui esses dias, que é baseado também no tarô de Rider-Waite, que é os pares, os grandes pares mitológicos, casais mitológicos. Esse aqui eu trabalhei, The Lover's Path. Eu usei ele aqui na semana passada, semana anterior, me parece. Então, são algumas linhas, né? Então, hoje eu vou estar mostrando esse aqui para vocês, esse tarô de Thoth, de Crowley. É conhecido como tarô de Crowley. Aqui a gente tem a carta do mundo, universo. Então, algumas diferenças básicas. Ele sempre tem uma palavra-chave nas cartas. Ele vai dar um nome às cartas aos arcanos maiores. Algum nome varia um pouquinho, tem alguma diferença. As ilustrações são bastante esotéricas, cheio de símbolos esotéricos. São muito bonitas as cartas, mas assim, você não acessa imediatamente, mais facilmente, sem conhecer para um iniciante. Na verdade, eu acho que todo tarô, para a gente começar a ler, a se dedicar, precisa estudar um pouco também das simbologias. Né? A gente fica perdido, fica só assim... eu leio por intuição. Sim, gente, a intuição ela precisa estar presente numa leitura de tarô na vida da gente como um todo. Se você não tem essa abertura para essa comunicação entre conhecimento aprendido, sensações, estudo, sua própria criatividade, abertura para inspiração, então a intuição é um conjunto de realidades, né? Eu leio intuitivamente, às vezes a pessoa nem está lendo pelo achismo, às vezes, né? E se for uma pessoa vidente, é outra história, né? A pessoa tem uma sensibilidade e ela, às vezes, ela transcende as cartas e ela lê o campo da pessoa. Nem sempre aquela carta é como se fosse um referencial para que ela pudesse dar a mensagem. Então, o tarô de Thoth, vocês vão ver que ele não tem tantas aquelas imagens, cenas, como a gente tem no tarô de Rider-Waite. Então, nesse caso, ele se parece um pouco com o tarô de Marcelli. Então, as figuras são mais difíceis, né, de interpretar, os arcanos menores. E também, ele nos arcanos menores, a gente tem as figuras dos reis, das rainhas, dos cavaleiros e dos pajens. Ele suprimiu a figura do rei por achar que estava alimentando essa cultura patriarcal e colocou a rainha em primeiro lugar e como servidores da rainha viriam os filhos da rainha, né, que a princesa e o príncipe nas figuras da corte e o cavaleiro, que o cavaleiro teria o potencial para se tornar o futuro rei. Na minha leitura, dos meus estudos, na minha interpretação pessoal, naquilo que eu tenho pesquisado, eu não sinto que o cavaleiro seja o rei. Para mim, o cavaleiro é o príncipe, mas é um rei imaturo ainda, né? O príncipe é um rei em formação, pelas características, né? Assim, comparando, fazendo leituras comparativas com outros decks. Mas alguns autores dizem, o cavaleiro é o rei, né? Eu não vejo dessa forma, não tem a figura do rei.
não nesse tarô. A outra diferença é que as cartas dos arcanos menores, então elas vão trazer uma palavra-chave. Esse aqui está em inglês, tá vendo? Love. A gente tem aí um 2 de copas. Você tem love. Então, eu quero fazer hoje uma tiragem de reflexão usando esse deck, para vocês irem conhecendo, para as pessoas que estão aqui pesquisando, que estão aqui nesse canal, no intuito de aprenderem o tarô, que esse é o objetivo do canal. Pessoas que têm interesse em conhecerem um pouco mais, ou curiosidade, ou afinidade, ou já estudam e querem ampliar o seu olhar. Então, vamos tirar aqui uma carta guia para o nosso dia, né? Algo que oriente aí, que nos convide a olhar para esse lugar ou para esse tipo de comportamento, atitude sugerido. Vamos ver o que estou planejando já um planejamento quase certo, né? Eu concluí no final do primeiro semestre uma turma esse ano e no segundo semestre, agora no início, já estou planejando começar um novo grupo, uma nova turma de formação de tarô dentro da abordagem terapêutica, que pode ser válida tanto para pessoas que não têm nenhum conhecimento, mas têm desejo de aprender, quanto para pessoas que já trabalham e querem uma visão ampliada, uma visão dentro de uma abordagem de autoconhecimento, terapêutica, e para terapeutas e psicólogos que querem usar o tarô como ferramenta de trabalho no seu consultório com seus clientes. Então, serve para todo esse público aí. Você tem interesse, tá aí vai na bio e tem lá formação em tarô, abordagem terapêutica, você pode ter algumas informações. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveite esse momento do embaralhamento para ir lá e as cartas já estão na hora. Quando caem assim, normalmente eu não falo nada durante o embaralhamento das cartas, né? Às vezes eu estou só mentalizando o tema. Às vezes as cartas começam a cair, porque já está na hora de parar. Esse para mim acontece assim. Não tem essas regras assim fixas no tarô não, gente. Cada um encontra o seu sistema, sua linguagem, vai entendendo o que a vida e as cartas estão falando para você. Então, vamos lá. Vou colocar uma pedrinha aqui em cima para a carta ficar mais alta. Vamos lá. A rainha, opa! Ela saiu para mim, a rainha de espadas, ela saiu para mim esses dias. Mas eu acho que tem tudo a ver. Vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Olha só essa figura aí, né? Eu sempre digo que a rainha de espadas, ela é muito sábia, normalmente é uma das rainhas consideradas mais, assim, inteligentes, né? No sentido da inteligência, a capacidade de usar a racionalidade, a ponderação, o conhecimento, né? O feeling ali, ela é visionária, né? Ela é visionária, então são observadoras, captam as entrelinhas e não se deixam se mobilizar, se ativar pelo seu emocional. Então são consideradas rainhas um pouco frias, distantes às vezes, né? São as mulheres normalmente consideradas mulheres anciãs, as mulheres que já passaram por muita coisa, às vezes muitas perdas e conseguiram se trabalhar para, assim, na superação dessas perdas, hoje não se deixarem influenciar por essas marcas e usar a sabedoria que elas conquistaram com as suas próprias experiências para a sua vida e também para, às vezes, ajudar, apoiar, orientar outras pessoas. No campo das profissões seria um pouco
as advogadas, as juízas, né? As mulheres, assim, as professoras universitárias, mulheres do estudo da ciência, cientistas, pesquisadoras, mulheres que têm o dom aí da palavra e essa afinidade com esse universo do conhecimento. São pessoas, então podem ser consideradas frias, porque elas não têm mais não são tão influenciadas, tão determinadas pelas suas emoções e pelos seus instintos. Elas pensam e agem, atuam a partir da avaliação dos fatos, dos fenômenos, das circunstâncias. Elas atuam. Não tem mais medo de ficar passando a mão na cabeça. A verdade para elas, a honestidade, a franqueza é aí primordial. Por isso que muitas vezes mulheres ou homens que têm essas características ou que estão vivendo essa rainha de espadas, às vezes podem ser considerados antipáticos. Não são pessoas que têm papas na língua, como a gente diz. Eu não sei se diz isso em todas as regiões do Brasil, se é algo que a gente fala, se é um regionalismo e se também é de tempo, né? Se foi num tempo anterior que se dizia assim, papas na língua, quer dizer a pessoa que não tem rodeios, que ela não fica dando voltas para dizer alguma coisa, contando a história. Ela tem algo a dizer e ela é direta e objetiva e clara na sua comunicação. Então ela não tá, por isso que ela não tem às vezes muito tato e algumas pessoas podem se sentir mais sensíveis, podem sentir um pouco não compreendidos, ou às vezes magoados, ou às vezes feridos por essas rainhas tão diretas, né? São aquelas pessoas que às vezes numa mesa, num jantar de família, vão talvez trazer aquela fala assim, de uma verdade, um segredo que ninguém ousa falar, mas de uma forma, não é contar o segredo, não são fofoqueiras, não é isso. Talvez provocar que aquela verdade seja trazida à tona, né? Ela vai trazer, tem um humor assim mais, talvez um humor mais ácido também, né? Um humor mais ácido não é um humor mais assim besterol, que também pode ser bastante divertido, mas é um humor mais ácido, é um humor mais inteligente, né? Então, quando ela aparece como um conselho, normalmente os reis e as rainhas, quando aparecem como conselho, elas podem estar dizendo assim, seja assim, ou desenvolva essas habilidades e características, ou preste atenção se você não está sendo demasiado, não está agindo demasiadamente assim, porque tudo tem um ponto de equilíbrio e todas as figuras do tarô elas têm um ponto forte, um aspecto de luz e um aspecto de sombra. Então, preste atenção, onde está essa rainha, na verdade? Onde está essa figura da corte na sua vida? Olhe que o trono dela é nas nuvens, né? E parece uma guerreira, mas se olha na cabeça, ela cortou a cabeça ali. Então a gente costuma dizer que a rainha de espadas, no momento de tomar decisões, de cortar vínculos tóxicos, algo que não esteja fazendo bem, ou situações de manipulação emocional, engano, mentiras, enganações, ela não tem medo nenhum de cortar a cabeça das consequências das suas ações quando ela precisa fazer aquilo que é necessário fazer. Então, ela é profundamente racional, profundamente racional. Ela a razão aí é a soberana para essa rainha. Então, ela pode ser uma mulher, tanto uma mulher sábia, se ela estiver na luz, que vai trazer soluções inteligentes, práticas, efetivas, eficazes para a nossa vida, quanto se ela estiver na sombra, no bloqueio. Assim, pode ser aquela figura que, ao invés de ter se tornado uma sábia a partir do aprendizado das suas próprias experiências, se tornou aquela figura amarga, tipo, teve uma separação e fica aquela mulher fria, que não consegue abrir-se à empatia com ninguém. Então, assim, pode ser essa mulher distante realmente emocionalmente, às vezes até arrogante, né? Ou muito
dona da verdade, eu sei, e ela sabe muita coisa mesmo, que normalmente é um aspecto da inteligência manifestada, mas se coloca no patamar de superioridade, né? Então, assim, talvez nesse momento, o convite dessa rainha seja, nessa questão, nesse momento, agora é a hora de você usar os princípios da sua inteligência, da sua sabedoria, deixar-se guiar, seja mais racional, mantenha um distanciamento emocional dessas questões que estão te afetando agora. Agora você precisa estar inteiro ou inteira para usar essas faculdades. Tá? Talvez a situação, para aparecer uma rainha dessa como um conselho, muito provavelmente seja uma situação que você esteja vivendo que te mobiliza emocionalmente, ou mobiliza os seus instintos. E às vezes a sua tendência é agir por instinto, ser impulsiva ou impulsivo na sua ação, ou ser emotivo, ou se guiar pelo coração e aí acabar não colaborando, não ajudando na evolução, no progresso daquela situação. Então, esse chamado dela, quando ela aparece, não é a rainha, costuma aparecer muito. Para mim, ultimamente, ela tem aparecido e eu estou entendendo bem por que ela está aparecendo para mim. O que ela está querendo me dizer. Eu sei bem, porque ela não é a minha rainha mais forte, é a rainha que eu preciso, embora eu seja aquariana, eu tenho Sol e Lua em Aquário, e ela representa o signo de elemento ar. Mas como o mapa natal, o mapa astrológico de cada pessoa é muito singular, mas a pessoa fala, eu sou aquariano, eu sou geminiano, eu sou libriano, eu sou taurino, eu sou peixes. Não, a pessoa ela é todos, ela é uma união de todos esses arquétipos, né? De todos esses signos astrológicos. Se você olhar um mapa astrológico, um mapa natal, o mapa da pessoa, ele é redondo, é circular e tem todos os planetas ali representados e todos os signos. Só que alguns, dependendo do lugar que aquele signo ocupe, ele vai evidenciar características ou comportamentos ou tendências a comportamentos que você vai ter em cada área da sua vida, né? Também um tema muito interessante a questão dos mapas astrológicos. Então, é claro que eu tenho um Sol e Lua em Aquário, mas acontece que eu tenho muito no meu mapa de peixes. Eu falo que meu mapa natal é um peixinho, eu sou um peixinho dentro de um aquário, porque eu tenho muito de peixes, muito mesmo, muita água no meu mapa, né? Tem terra também, tem terra, tem fogo, até tem todos os elementos, mas eu tenho muito de peixes. Então imagine peixes, né? Quanto que ele é de captar as emoções, né? De ser sensível às emoções. Então eu às vezes tenho essa tendência, quando aparece essa rainha para mim, no meu caso particular, ela tá me chamando, dizendo assim, ô Carla, ei, vamos visitar aqui o planeta Urano, vamos lá para Aquário um pouquinho, vamos lá usar a sua inteligência, a sua racionalidade, a sua capacidade de planejar as coisas e de tomar decisões, mesmo que você tenha que às vezes acha que está cortando cabeças, né? Às vezes a gente tem que cortar cabeças, tem que cortar vínculos, tem que tomar decisões importantes que parecem às vezes que vão desajustar alguma coisa, desestabilizar alguém, né? Então essa é uma rainha guerreira, é uma rainha decidida e claro que não precisa ser cruel, não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado. A gente pode se utilizar da razão, da verdade, da objetividade com gentileza. Com gentileza. E aí a gente chama de sabedoria. Sabedoria. Então, gente, é um pouco, né, do que eu posso trazer hoje aqui para vocês dessa rainha. E se você se identificou, coloque aí, né, se essa rainha está na sua vida hoje, que forma ela está na sua vida hoje. Diga aí, ai meu Deus do céu, não conheço essa rainha está longe, quilômetros de mim, preciso, talvez, não gosto dela, preciso me aproximar um pouquinho mais dessa rainha para aprender com essa mulher sábia e inteligente. É isso, ou observe se você tem alguém na sua vida que está aí rondando a sua vida
que talvez esteja querendo também lhe dizer isso. Olhe para essa pessoa que está na sua vida, que ela pode estar te convidando a você internalizar os aspectos positivos dessa rainha ou prestar atenção também nos aspectos que precisam ser melhorados, aprimorados. Tenha um excelente dia. Se você gostou, curta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e comente, compartilhe para que a gente cresça junto e o conhecimento se espalhe. Bom dia, tchau, tchau.